Fala turma, tudo bem? E aí, como que vocês estão aí nessa quarentena? Já estamos aí há mais de 2 semanas, né, distantes, sem os trabalhos na igreja, né, com a nossa presença, mas como eu estava conversando com o pastor hoje, o slogan do momento aí é distantes, mas juntos, né? A gente está junto aí como corpo em Cristo e por isso que a gente tem trazido aí as mensagens, os sermãos, estudos bíblicos, e agora a gente quer dar continuidade nas aulas da escola bíblica também, né? Vocês aí como adolescentes estão com tempo de sobra aí para estudar, muita coisa, muita informação, internet, e a gente quer ocupar a mente de vocês aí com as nossas aulas que a gente vinha tendo na igreja, né? Mas antes de eu falar mais um pouquinho da aula, queria orar. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Muito obrigado porque nós cremos que o Senhor é um Deus soberano sobre todas as coisas, um Deus que está cuidando de todos nós, está cuidando de tudo e que nada foge do seu controle, Pai. E que logo esse momento irá passar e poderemos glorificar a Ti por tudo, porque cremos que o Senhor é um Deus perfeito e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Pai. Abra agora nossos entendimentos, que possamos aprender mais uma porção da Sua palavra, Pai. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, a gente vai dar continuidade aí nas aulas que a gente vinha tendo, aulas dessa revistinha aqui. A gente tem aprendido, na verdade, sobre o credo apostólico, né? Ponto por ponto dele, né? As verdades que são confessadas nele. E nós estamos na aula 4 da revistinha, né? A aula que tem por título Deus que Cria, né? Então nós vamos dar continuidade. E qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários, no grupo do WhatsApp que a gente vai estar conversando e por aí vai. Os textos bases dessa aula são os 2 capítulos primeiros do livro de Gênesis, né? Gênesis 1 e Gênesis 2, que falam da criação de Deus ali, ponto a ponto, dia após dia, até a criação do homem e tal. A gente não vai ler os 2 capítulos aqui, senão a gente vai perder muito tempo. O vídeo não pode ficar muito extenso, né? Mas são os 2 textos chaves dessa aula, tá? Já nesses 2 capítulos a gente pode ver alguns atributos de Deus, né? A gente consegue ver a organização de Deus, conseguimos ver que Deus é um Deus detalhista, né? E que Ele é um Deus que criou todas as coisas do nada, né? Quando eu digo que Deus é um Deus organizado, se a gente parar para reparar, a gente vê que Deus não saiu fazendo uma coisa tudo fora da ordem. As criações ali nos dias tem ligação entre elas. Por exemplo, ele fez a separação das águas e dos céus, e depois ele colocou os animais nas águas e os animais nos céus. Primeiro ele fez a luz, depois ele colocou todas as estrelas no céu, todas as constelações, né? Todas as coisas. Ele fez separação da água e da terra firme, e depois ele colocou as árvores, flores, os animais, né? Ele não saiu fazendo tudo aleatoriamente, colocou tudo num pote e fez surgir tudo, não. Ele foi fazendo passo a passo, porque ele é um Deus, nosso Deus é um Deus dos detalhes, né? É um Deus que age com perfeição em tudo. Mas aí as pessoas vem e pergunta pra gente, como um amigo meu no trabalho, se ele ver esse vídeo ele vai lembrar, me perguntou na última semana que a gente estava trabalhando, né? Ele me chamou e falou, mas poxa, Deus fez todas as coisas, mas quem fez Deus, né? Essa é a pergunta que as pessoas fazem muito, né, por aí. E aí eu aproveitei para dar uma trabalhada nessa aula com ele, né? A explicação que eu dei foi a mesma que eu daria aqui nessa aula. A gente não pode, na verdade, limitar Deus à existência, né? Deus, ele
todas as coisas existem em Deus, né? Quando a gente submete Deus à criação, a gente está colocando Deus, é como se a gente colocasse ele numa caixinha da existência, né? Para a ciência, todas as coisas que existem num tempo e num espaço, ou seja, tiveram um início ali. Deus não, Deus ele não existe, Deus ele se revela. Quando a gente fala isso, às vezes parece até uma heresia, né? Mas não, Deus ele muito mais do que existe, ele se revela em todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega, né? Ou seja, ele é o início e o fim de todas as coisas, né? Vamos ler, por exemplo, o que está lá em Atos 17, se não me engano. Na verdade, Atos 17, 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Amém? Como eu disse, todas as coisas existem em Deus, né? Ele está fora da criação. Ninguém criou Deus, como meu amigo do trabalho perguntou, né? Ele não teve um início, porque ele simplesmente se revela na sua criação, né? Quando a gente tiver muito debate de cristãos com ateus, se você vai começar um debate querendo provar a existência de Deus, você já começa a meio que apanhar no debate, porque na verdade não dá para se provar a existência de Deus, porque Deus se revela, né? E como que nós cremos nisso? Como que nós cremos nisso? Pela fé, simplesmente pela fé, que foi o tema da nossa primeira aula dessa revistinha, que foi sobre fé, e o presbítero Cláudio trouxe pra gente. E o que é a fé, né? Sabemos que a fé é a certeza das coisas que não se vê. E como a gente aprendeu lá naquela lição, a gente aprendeu também que a fé ela é o relacionamento que o ser humano tem com aquilo que é o centro da sua vida. E para nós cristãos, o que é o centro da nossa vida? É Deus, o nosso Criador. Logo, esse relacionamento vai ser fundamental para a pessoa crer ou não em Deus, né? Que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele se revela na sua criação, né? Vai ser fundamental para isso. Pois bem, vocês já ouviram falar dos agnósticos, né? Como que eles pensam? Os agnósticos eles não negam a existência de Deus, mas eles também não acreditam em Deus. Como isso, Juninho? O que eles dizem é basicamente isso: se Deus existe, eu não tenho como saber, né? Então eles ficam nessa afirmação, né? Esse é o ponto-chave que eles afirmam, né? E para entendermos isso melhor, vamos ler um texto que está lá em Romanos. Na verdade, vamos ler primeiro, nós vamos ler dois textos. Vamos ler Salmos 19, do 1 ao 4, e logo em seguida a gente vai ler Romanos 1, do 18 ao 21, tá bom? Salmos 19, do 1 ao 4, diz assim: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. E lá em Romanos 1, do 18 ao 21, diz assim: A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato.
Exatamente isso. Os agnósticos, eles dizem que se Deus existe, não tem como saber, mas aí a palavra vem e diz o contrário, justamente o contrário, né? A palavra diz que os céus mostram a criação de Deus, os céus proclamam a criação de Deus. Traduzindo isso, o homem é sim indesculpável, ele não tem como falar que não dá para saber que Deus existe, né? Deus, ele se revela em toda a criação, em tudo que existe, né? Deus está em todas as coisas. O homem é indesculpável, a Bíblia afirma isso categoricamente. E a parte triste disso tudo está lá no versículo 21 de Romanos 1 que nós lemos, né? Que diz que o homem que escolhe se afastar do seu Criador, diz que o homem que escolhe, ao invés de reconhecer Deus como seu Senhor, como Criador seu e dos céus e da terra, ele prefere ter outras escolhas na vida, né? Isso é triste, porque é o que nós temos visto hoje em dia, né? As pessoas veem as maravilhas de Deus, mas veem como coisas simples que existem e não creem que foi um Deus que fez aquilo, né? As pessoas veem um arco-íris, por exemplo, e se admiram, mas usam arco-íris como símbolo do LGBT, do movimento, né? E isso é muito triste para nós. E uma prova disso, dessa posição que as pessoas têm, né, do homem indesculpável, do jeito que é, são as maneiras e opiniões que as pessoas têm sobre Deus, né? Eu separei aqui 3 maneiras que tá na revista, que faz a gente ter uma ideia de como as pessoas enxergam a um Deus que é o Criador de todas as coisas. As pessoas acham que Deus é O primeiro ponto é que as pessoas acham que Deus é um fiscal distante, né? Como o Cláudio disse na última aula, as pessoas acham que Deus é como um programador de computador que programou o mundo, colocou todas as coisas nos seus lugares ali, e aí largou. Agora o mundo vai se virar, tudo vai acontecer como tem que acontecer. Se acontecer alguma coisa errada, eu não vou intervir, não vou consertar. Tá tudo pronto, já fiz o que eu tinha que fazer. E nós sabemos que não é bem assim. O segundo ponto é como se Deus fosse um chefe detalhista. Como assim? Um chefe que faz todas as coisas, que não deixa os funcionários se soltarem e fazer suas tarefas. É um Deus que não confia, é um Deus que faz tudo sozinho, e é como se a gente fosse marionetes, como se ele estivesse brincando ali de marionetes, e tudo que acontece é ele que fez. A gente não tem ação nenhuma, né? E essa visão que as pessoas têm causa um problema aí, né? Não bate a conta, porque se somos marionetes, nada é culpa nossa. Logo, o pecado não seria culpa nossa também, né? A gente peca por causa do diabo, por causa do inimigo, né? Não é bem assim também. E o terceiro ponto, que é o ponto bíblico, na verdade, é de um Deus que é o Senhor, que é um Deus soberano sobre todas as coisas, né? Nesse ponto aqui, na visão bíblica, que é o que nós cremos, nós temos sim escolhas, né? Deus é um Deus soberano que comanda todas as coisas, mas nós temos sim escolhas. Nós fazemos escolhas todos os dias em nossa vida, né? Desde quando nós acordamos, a roupa que a gente vai vestir, a gente escolhe o que a gente vai comprar no mercado, o que a gente vai consumir, se a gente vai ler a Bíblia ou não vai naquele dia. A gente escolhe se no domingo a gente vai ficar dormindo ao invés de ir para a escola bíblica. A gente escolhe, né? Isso não é o livre-arbítrio, isso se chama livre agência, né? Nós somos responsáveis por nossas escolhas. Nós muitas vezes podemos escolher pecar ou não pecar também, né? Nós somos responsáveis por nossas ações, mas Deus é soberano sobre todas as coisas, né? É importante a gente distinguir isso.
Mas, batendo ainda na mesma tecla, Deus é soberano, né? Nada foge do seu controle. Ele é um Deus que nunca vai ser pego de surpresa. Eu estava conversando com o pastor hoje sobre essa pandemia e tal, e nós falávamos sobre isso, né? Que Deus ele não é pego de surpresa, né? E certamente Deus vai usar isso para o nosso bem, né? A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Nós não entendemos muitas vezes os planos de Deus, né? Porque as coisas acontecem, nós cremos que a vontade dele é perfeita e que ele cuida do seu povo. É como se fosse um quebra-cabeça gigante, né? A gente só vai enxergar um dia, né? É um quebra-cabeça de milhões de peças, não tem como a gente enxergar o que Deus está planejando. A gente sabe que é perfeito, mas a gente não consegue enxergar. A gente tem uma visão muito terrena das coisas. Como o pastor Flávio diz, às vezes a gente tem a visão do crente galinha, né, que só olha para o chão. A gente tem que ter a visão do crente águia, né, que olha para o céu, né, que tem a visão vertical da situação, né. A gente, claro, não pode minimizar a situação que a gente está passando, mas a gente tem que confiar a Deus, confiar em Deus, saber que Ele vai usar isso para o bem, né? Que Ele vai usar isso para o bem, tá bom? A gente tem que lembrar que Deus é como se fosse um maestro, né? Um maestro que rege a sua orquestra ali. Nada foge do controle dele. Ele é o responsável por tudo ali, por cada músico, cada instrumento, pela afinação. Ele está atento a tudo ali. Qualquer coisinha que fugir do controle ali, ele não vai ser pego de surpresa, né? Ele sabe tudo o que está acontecendo, né? E quando a gente fala em orquestra, é incrível quando a gente vê uma orquestra tocando e a gente vê a perfeição da música, dos instrumentos, da sonoridade, e a gente vê só um maestro ali comandando tudo. Às vezes a gente acha que ele não está fazendo nada, né? É como as pessoas acham que Deus não está fazendo nada, que a coisa está rolando, mas Deus não está nem aí. Mas Ele está assim. Ele cuidou de tudo, né? Para que a orquestra estivesse ali tocando. Como eu disse no começo da aula, o relacionamento que nós temos com Deus vai dizer muito sobre como que nós enxergamos a criação, né? Um relacionamento artificial vai fazer o homem enxergar a criação como algo normal que Deus fez, né? Como os agnósticos pensam, mais ou menos como eles pensam, né? Eles vão ver que existe sim, a criação está aí, mas eles não podem provar que Deus existe, não tem como saber que Deus existe. Isso nada mais é do que um fruto de um relacionamento vago, né? Algo artificial, de alguém que não tem um relacionamento com Deus, na verdade. Mas quando nós olhamos a fundo, né? E quando cremos naquele que pode fazer todas as coisas, nós podemos sim, poeticamente falando, ver cada traço feito pela sua mão na criação, seja na natureza, na ciência, em tudo que há. Nós podemos ver o detalhe de Deus, podemos ver o amor dele ali, né? A perfeição dele, os detalhes que ele fez, em tudo nós podemos ver. Afinal, ele se revela a todos, né? E ele fez todas as coisas para a sua glória, né? É importante a gente lembrar disso. Todas as coisas ele fez para a sua glória. Afinal, ele se revela a todos e ele fez todas as coisas para a sua glória. Todas as coisas, inclusive nós. Nós falamos sobre isso na última aula, né? Nós sabemos já que nós somos feitos imagem de Deus. Mas como assim somos feitos imagem de Deus? O que isso significa, representa na nossa vida? Não sei se vocês lembram, mas o que é uma imagem? Se a aula fosse presencial, a gente ia tirar uma selfie. Agora eu ia usar o exemplo da selfie, mas não vai dar. O que é uma imagem? O que é uma selfie? Quando você tira uma selfie ou coloca a sua imagem em algum lugar, o que você quer com isso? Você quer que as pessoas olhem e lembrem de você, certo? Mas
A foto tá lá no Instagram, no Facebook, mas a foto não é você. A foto mostra como você é. A imagem que tá ali não é você, é uma imagem, mas ela mostra como você é, certo? Logo, se a gente é feito imagem de Deus, o que Deus quer quando as pessoas olhem para nós? Ele quer que as pessoas vejam algo dele em nós. Quer que a gente reflita a imagem de Deus, né? E isso é muito bacana. Eu vi uma pregação do John Piper sobre isso e nunca vou esquecer. A gente é feito imagem de Deus. E quando as pessoas olham para nós, elas devem ver algo de Deus. Como que a gente tem feito isso, né? Isso aí não precisa responder, vocês vão responder para vocês mesmos. Como vocês têm, qual imagem de Deus vocês têm refletido na vida de vocês? O que as pessoas têm visto na vida de vocês? Como que vocês têm adorado a esse Deus, né? Como tem sido o louvor de vocês a esse Deus, né? Afinal, Ele criou todas as coisas para a sua glória, né? E nós fazemos parte dessa criação, certo? Logo, nós devemos glorificar a Deus também, né? Devemos adorar o seu nome. Amém? Afinal, esse é o nosso principal fim: adorar a Deus e gozá-lo para sempre. Amém? Bom, para finalizar a nossa aula, eu vou deixar aqui uma liçãozinha de casa para vocês, né? A aula aqui no vídeo fica mais curta, a gente não tem um bate-papo que a gente tem de costume na igreja, né? Vocês vêm com dúvidas e a gente tem que parar a aula para explicar, então via vídeo fica muito mais rápido, mas é claro que depois as dúvidas podem existir, vocês podem perguntar nos comentários, lá no grupo do WhatsApp, que a gente vai continuar trocando ideia, tá? Para a gente fazer valer a pena aqui essa aula via vídeo. E é claro, quando a gente estiver junto de novo fisicamente na igreja, a gente pode voltar a falar sobre essa aula de novo, tá bom? Eu queria deixar uma lição de casa para vocês, né? Vocês vão responder ou nos comentários aqui ou lá no grupo no WhatsApp mesmo, tá bom? E eu vou cobrar, tá bom? Deus, diante de tudo isso, sendo o Criador de todas as coisas, e Ele quer algumas reações de nós, né? Algumas atitudes que nós devemos ter perante a isso, porque nós cremos nessas coisas, né? Eu tenho aqui três textos bíblicos. Eu vou falar, depois eu vou colocar na descrição do vídeo. Aí vocês vão ter que ler cada texto desse e ver qual é a reação baseada nesse texto que Deus quer de vocês. Qual a atitude que Deus quer de vocês, de nós crentes, tá bom? O primeiro texto é Apocalipse 4, versículo 11. O segundo texto é Salmos 148, versículos 5 e 6. E o terceiro texto é Salmos, capítulo 8, versículo 3 e 4. Tá bom? Vou cobrar de vocês a lição de casa. Assim como também vou cobrar também quem já decorou o credo apostólico. Nós já estamos aqui na aula 4. O professor Alex já começou a aula 5. Estamos caminhando aí para metade da revistinha e eu quero saber quem já decorou o credo apostólico, hein? Tempo de sobra vocês têm agora, olha lá, hein? Alguns aí tinham decorado a primeira frase, né? Não vou citar nomes aqui, mas quando a gente voltar para a igreja, eu quero esse credo apostólico na ponta da língua aí, tá bom, pessoal? A gente vai ficando por aqui. Acompanhe aí o vídeo, o canal nosso da igreja no YouTube. As próximas aulas serão postadas também e a gente continua trocando ideia também lá pelo WhatsApp. Vamos fazer que isso seja bem dinâmico, tá ok? Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque vivemos num país livre para falar do seu evangelho, falar do seu amor, Pai. Muito obrigado pelas facilidades que nós temos hoje em dia, Pai. Quem dera seus apóstolos tivessem essas coisas naquele tempo, Pai. Ó Senhor, que esse vídeo possa alcançar, Senhor, não só os jovens da nossa igreja, mas vários jovens, Pai,
e várias pessoas também, Senhor, que elas possam aprender algo, Pai, com esse vídeo. Cremos que tudo faz parte do seu plano perfeito, Pai, e cremos que o Senhor é um Deus soberano, um Deus que criou todas as coisas, um Deus que se revela a todos nós, Pai, em tudo que há, Pai, tudo que existe à nossa volta, o Senhor se revela em tudo, Pai. Ó Senhor, que possamos fortalecer nossa fé nesse momento de quarentena, Senhor, possamos nos apegar mais a Ti, estudar mais a Sua Palavra, sairmos dessa situação fortalecidos, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, também pedindo perdão pelos nossos pecados, Pai. Amém. Amém, pessoal. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos vocês. Tamo junto e é isso aí. Forte abraço, saudade de todos. Até mais. Tchau, tchau.